Olá, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade agora. A gente está entrando no capítulo 10. Lembrando que no capítulo 9 foi aquele momento, né? Aquele fortes emoções, né? Onde Rama e seu irmão e sua amada esposa Sita foram ao exílio, né? Partiram para o seu exílio na floresta. E esse é o título do capítulo 10, que é o exílio na floresta. Então os três partiram, lembrando que lá no finalzinho da aula passada eu falei para vocês que a cidade de Ayodhya, ela não se conformou e seguiu com Rama, Sita e Lakshmana para florestas, foram com eles, né, para a floresta. Isso simboliza muito, né, que é os nossos apegos, ainda eles estão inconformados quando a gente tem que largá-los, né? Todas as benesses, todos os confortos que vêm, eles vão atrás da gente, né? Então exige um esforço interno para que eles sejam subtraídos, sejam depurados, né? Então isso que simboliza o povo indo atrás de Rama, os desejos, né? Tudo aquilo que Rama tinha como príncipe, né? Os títulos, os confortos. E aí eles vão seguindo e param em um rio muito querido para eles. Na infância deles, eles ficavam nesse rio, né? E esse rio Tamasa estava correndo no sentido contrário. Veja bem, eles chegaram lá, isso foi muito simbólico para eles, porque eles estavam ainda nos limites de Ayodhya. Eles chegando lá, Rama fala, nós vamos ficar aqui, né? Essa já estava final de tarde, vamos jejuar. Toda uma multidão atrás deles, né? E daí de manhã a gente parte. Assim foi, eles ficaram nesse rio da infância, que tinha um simbolismo grande para eles, e aí eles partiram na madrugada. Então isso também tem um simbolismo, porque a multidão estava dormindo, né? Quando você quer que os sentimentos saiam, quando que os apegos saiam, exige um esforço, né? Exige um yagna, um sacrifício interno, um esforço interno para que esse desapego aconteça, né? E aí foram os três, mais um ficou, que era um ministro muito importante, que ele vai aparecer agora e depois mais para frente, que é o Sumantra. Então eles seguem os quatro até os limites de Ayodhya, e aí ele chegando aos limites de Ayodhya, Rama, que era um ritualista, né, novamente se ajoelha, agradece, Sita, Lakshmana também fazem isso, olham para a cidade de Ayodhya, agradecem por tudo, né, chegam às margens do rio Ganges. E aí, às margens do Ganges, eles encontram um chefe de uma tribo, né? Esse chefe se chama Gurra. E esse chefe prontamente recebe os três esse chefe faz uma carruagem, um barco muito forte para que eles atravessem um rio. Então isso também tem um simbolismo muito grande, né? Que precisa de um barco, precisa de um veículo muito forte para que a gente transcenda uma consciência apegada para outra consciência, né? Ele fez esse barco, prontamente ajudou, fez as orações, abençoou esse barco. E aí nesse momento, sim, esse sábio que estava com seus súditos, né? Esse chefe tribal que ajudaram a fazer essa embarcação, onde eles vão seguir viagem. Aí Sumantra volta para Koshala, para Ayodhya, né? Eles se despedem, agradecem ao sábio Gurra e atravessam o rio. Agora eles estão sozinhos para o exílio. Chegando na outra margem do rio, já fora dos limites de Ayodhya, eles vão encontrar um sábio muito importante, que é o Bharadvaja, né? Lembrando que Bharadvaja tem no Hatha Yoga, que é uma torção, né? Bharadvajasana, assim como Vaishishtasana também tem. A gente observa que essas histórias, esses épicos, vão inspirando as posturas do Hatha Yoga, justamente que é para manter essa tradição, né? Por isso que é legal, é importante, além desse simbolismo inteiro que tem nesses épicos, a gente descobrindo o porquê de uma coisa, o porquê de outra. Aí Bharadvaja fala com eles, dá diversos conselhos, e do primeiro conselho, já, claro, sabendo de que do seu destino, né? Ele fala para eles irem para o bosque Chitrakuta. Eles vão até esse lugar, né? Então eles prontamente agradecem e obedecem ao sábio Bharadvaja, e eles seguem até esse vale, até Chitrakuta, que aí eles chegam lá e esse lugar, ele é lindo, lindo, lindo de morrer, assim, muita coisa linda mesmo, uma natureza intocada. Eles são os primeiros a tocarem, a entrarem nessa floresta, eles são os primeiros.
isso simboliza também muita coisa, né? De tu sair daquilo que tu tá acostumado a fazer, sair da tua zona de conforto. No yoga clássico a gente chama de prakriti e apurati, né? Sair da zona de conforto e viver o momento presente para observar as coisas como elas são. Observe a sua natureza não como um objeto que está conspirando contra ti, mas sim como uma coisa que serve para te elevar. E assim foi, eles chegaram nesse bosque, Sita praticamente conversava com os animais chegavam, isso simboliza muito, né? A natureza conversando contigo. Quando a gente está em harmonia, realmente a gente sente isso, né? Que os animais, que os elementos da natureza, a gente se dialoga com a natureza com uma maneira mais pura. Então Chitrakuta mostrou para os três isso, mostrou o novo que ia habitar neles, né? E fez esse resgate interno do momento presente com eles, e eles ficam nesse bosque por um período, né? Lakshmana faz uma casa para que eles passem a noite, e Rama nesse momento é muito bonito também no épico, que ele agradece, ele vai aos pés do irmão, né, Lakshmana, e agradece ele e reconhece, nossa, eu nunca iria ter condição de fazer isso que você fez, gratidão por a gente estar passando uma noite em um abrigo. E isso era um preparatório para que imagina, eles iam ficar 14 anos, né? Mas esse símbolo, esse bosque simboliza muito isso. Simboliza para eles viverem o momento presente, né? O tempo todo, orar e vigiar o tempo todo. E aí, né, o capítulo 11, agora a gente vai para o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo bem forte, porque vai voltar para o arco lá em Ayodhya, lá onde o rei está, né? O rei Dasharata. O rei Dasharata, ele está já praticamente no leito de morte, é um momento que ele já está até cego, ele ainda não conseguiu depurar, ainda está com muito apego nesse processo. Essa cegueira também tem um simbolismo grande, que é um momento que tu volta, faz o balanço na tua vida, né? Vê os teus remorsos, vê as tuas virtudes. Então tudo isso simboliza essa cegueira de Dasharata, esse remorso que ele está sentindo. E aí ele vai e chama Kausalya, que é a mãe de Rama, que é a sua esposa mais sábia, a sua confidente. Ele chama, e o rei estava desmaiando o tempo todo, né? Assim, eram desmaios muito constantes, então não sabia nem quando ele estava acordado, nem quando ele estava dormindo. Ele estava nesse momento muito debilitado, já muito velhinho, né? Já tinha esse desejo de passar o reinado, porque eles estavam num processo já bem avançado de velhice, de cansaço. Aí com esse baque emocional, daí pegou pesado mesmo. Aí ele resolve fazer essa confissão para Kausalya, né? Já sentindo a presença de Yama, do deus da morte. Ele falou: olha, já estou no meu limiar aqui. O Yama já está me chamando, eu preciso falar alguma coisa, botar para fora isso que tá dentro de mim. Então ele fala, quando ele era um rei, ele era o começo do seu reinado, ele era muito jovem. Os reis, eles tinham eles eram kshatriyas, né? E eles caçavam muito na floresta. Em um determinado momento, o rei estava caçando à beirada de um rio e matou um jovem. Ao invés de matar um animal, um cervo, ele matou um jovem, né? Mas esse jovem, ele matou completamente sem querer, né? Imagina, pela sua juventude. Isso tem outro simbolismo, né? Pelo seu ímpeto, a sua juventude, a sua falta de experiência. Ele matou esse jovem, e o jovem ficou se lamentando. Nossa, quem me matou, né? Estou morto. Quem pode ser meu inimigo? Nunca faz mal a ninguém. Daí ele falou em um determinado momento, jovem lá, né? Agonizando, e o rei estava sozinho na floresta. E aí, isso ele está se confessando para Kausalya, tá? E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, ele falou: nossa, meus pais são cegos, eles precisam muito de mim. Daí o rei ficou: nossa, que coisa, que eu fiz? Aí chegou até próximo ao jovem, né? A pecador que me matou, ele vê a pessoa, né? Jovem já bem debilitado, já quase morrendo, né? Meus pais esperam sedentos, leve água, eles são velhos e cegos, tá? Daí o jovem reconheceu: nossa, você não é o rei de Ayodhya, de Koshala. Ele falou: você deveria me proteger, não me matar. E aí o Dasharata chega e fala para ele: nossa, foi muito sem querer, perdão, eu agi de modo errado, eu vou fazer uma correção, eu vou na sua casa, eu vou fazer com que os seus pais... Aí o jovem fala: olha, mas
fala certo que eles são capazes de te matar, né? Pede, vá até os pés dele para pedir. Isso é uma reverência, né, aos mais velhos que na Índia tem. Vá até os pés deles, peça primeiro, faça toda a reverencial para que eles consigam te ouvir. E assim ele fez, mas antes de fazer, o jovem pediu, né, para que acabasse com seu sofrimento e que o jovem rei da Ashrata desse uma flechada mortal nele, e assim o rei fez e seguiu. Seguiu até a casa, né, o jovem deu as coordenadas, ele chegou até a casa, com passos de veludo, tentou entrar com a água, com o alimento, e aí os pais estavam lá na rotina deles muito felizes, e falaram: filho, que você chegou, que ia agradar você, é muito precioso para nós, e ficaram muito felizes, começaram a cantar, mas não ouviram nada, porque o rei estava apavorado, né, o jovem rei. E aí o rei da Ashrata vai chegando aos pouquinhos, e os senhores vão começando: olha, o que está acontecendo? Você está brabo comigo? Não se importe, se a gente fez alguma coisa para você, a gente pede desculpa, você é muito valioso. E chega um momento que o rei respira e fala: não, eu vou ter que ser homem, vou ter que chegar, vou ter que mostrar a minha hombridade e falar. Daí o rei falou para eles. Os senhores emudeceram, se calaram e ficaram muito emocionados com o que aconteceu, né? Mas ele falou assim: não, os sábios falaram isso depois dele ter feito as reverenciado, né, os senhores aos pés. Os senhores falaram: olha, a gente perdoa porque foi na ignorância que você acabou matando o nosso precioso filho, mas a gente precisa da água, a gente precisa dos mantimentos, e a gente precisa fazer uma coisa também muito importante: a gente precisa ir lá no leito da morte do nosso filho e agraciar Yama, né, fazer com que o Deus da morte recepcione o nosso filho bem também. E nesse momento eles alertam o rei da Ashrata que em algum momento ele vai sofrer um caso semelhante, né, pela lei do karma. Então isso tudo que eles estavam sentindo agora ia ser tirado um filho dele, e de fato isso foi, né, porque Rama foi tirado dele, e isso não conformou o rei de maneira nenhuma, né? E assim eles explicam o rei leva eles até o local no leito da morte do seu querido filho, e agora ele está confessando. Ele teoricamente estava confessando para Kaushalya, né, isso: agora o meu pecado me agarrou, né, e ele estava já sucumbindo, muito fraquinho, já estou entrando no reino de Yama, né, assim ele fala. E eu vou ler na íntegra aqui para vocês, me perdoe, Kaushalya, pura e doce Urmila e Sumitra, que são as outras esposas, né? Não pensem mal de mim, perdoem-me, meus súditos queridos. Ele já quase as últimas palavras do rei: perdoe seu pai, queridos, filhos queridos, morra agora com o nome de Rama em meus lábios, e que tenha o gosto doce e purificador das águas do Ganges. Então, um grande estadista, conhecedor dos Vedas, pessoas de ampla visão, herói de muitas batalhas, riquíssimo e poderoso como Indra, Dasharata morreu sozinho no momento em que ninguém observava, pois Sumitra e Kaushalya, cansados dos seus frequentes desmaios, não notaram quando ele faleceu. Apenas só quando os músicos chegaram de manhã para acordar o rei que viram que aquilo tinha acontecido. Então o rei fez essa confissão para ele mesmo, né? Ele quis confessar para uma pessoa mais sábia, que era Kaushalya, mas ninguém ouviu. Ele teve que pagar essa dívida com ele mesmo antes da sua morte. Aí o reinado de Ayodhya entra em uma tristeza ainda maior pela falta do seu rei, né? E aí os ministros, né, prontamente falaram para que fossem chamar às pressas o Bharata e o Satrugna em Kekaya, onde mantinham seu corpo imerso em óleo. O rei ficaria com seu corpo imerso em óleo até que chegaram seus filhos, que estavam com o avô, né? Que estavam com o pai de Kalkei. E assim termina esse capítulo. A gente vai começar o capítulo 13 na próxima aula. Gratidão e até breve. Namastê.